Bom dia, pessoal do VK. Terminamos de levar ao ar agora mais um programa Duplo Expresso, nessa sexta-feira, 9 de março de 2018. E, como a gente já tem feito aqui, é a hora do Papo Russo. Estou aqui cobrindo para o Wellington Calazans, ele estava com os compromissos, teve que correr lá. E hoje eu queria discutir aqui com vocês, aprofundar um pouco, algo que eu falei no final do programa de hoje. Que é o seguinte, eu até vou resgatar aqui a mensagem que eu mandei ontem para um quadro do PT. Olha só, que é o seguinte, muitas pessoas, a gente tem criticado a atuação de parlamentares, de alguns parlamentares do PT, ou criticamos o ex-prefeito de São Paulo, e obviamente as pessoas que são atacadas elas não são atacadas na qualidade de pessoa, elas são atacadas enquanto com relação à sua atuação política. E em nome de vocês que estão aí, já que a gente é uma rede, nós somos apenas o canal para expressar essa insatisfação. E continuaremos fazendo isso, porque na democracia é assim que funciona. É assim, não sei se é porque eu estou muito tempo fora do Brasil, mas aqui fora é assim que funciona. Accountability, que é o princípio, né, da prestação de contas, costuma se traduzir assim, não é a tradução exata. A tradução seria mais uma obrigação ética diante das partes interessadas. Ela é mais disseminada aqui, então as pessoas não se sentem de nenhuma forma agredidas por serem cobradas por sua atuação na vida pública. De forma que talvez seja o problema de eu estar morando muito tempo fora, talvez seja isso, meu descompasso com certos políticos do PT. Meu ataque nunca foi ao PT. Pelo contrário, a minha preocupação é com o Partido dos Trabalhadores, porque por estar fora, eu observei de forma privilegiada, no país aqui do lado, poucas horas só da fronteira, mas que eu acompanhei bem de perto a cobertura da eleição francesa. Eu acompanhei de perto todo o governo do François Hollande, que entrou na presidência da França em 2012, até a eleição da sua sucessão, que foi de 2017, quando ele sequer pôde se apresentar para a reeleição. E aí houve aquele terremoto político, todos os partidos foram destruídos, mas o que sumiu praticamente do mapa foi o partido do presidente, o Partido Socialista, e aí surgiu o fenômeno muito entre aspas, que foi uma construção muito bem feita, muito bem jogada, eu tenho que admitir. Assim, deu um prazer estético até de assistir como analista, embora eu soubesse que era algo de direita, algo ao qual eu me opunha. Como analista, você vê uma jogada... É aquela coisa, você está vendo um jogo, mesmo que seja contra o seu time, quando você vê uma jogada bem feita, você admira a técnica, mesmo que aquilo seja ruim para você. Então, nível técnico, até admirei a jogada, foi muito bem feita, né? O consórcio da finança internacional, com a grande mídia francesa, e o próprio Emmanuel Macron soube interpretar o papel muito bem, para o qual ele se preparou toda a vida, com a esposa dele, que foi a coach, a treinadora dele desde a escola. Ela foi professora de teatro dele, até hoje continua treinando ele na questão da sua impostação de voz, da sua colocação pública, e eles jogam como equipe e fizeram muito bem, foram muito competentes na formação dessa bolha midiática que ele acabou elegendo ele presidente da França aos 39 anos. E por que eu estou falando tanto da França? Porque o meu medo é que possa acontecer agora em 2018 o início do que aconteceu com o Partido Socialista Francês nesses últimos anos, que praticamente deixou de existir. É uma legenda de mais de 100 anos e que hoje virou uma microlegenda histórica praticamente. Se não reverter isso, e não parece que vai reverter, porque o espaço que ele ocupava agora foi ocupado por outras forças, vai ser esse o destino, e isso pode acontecer com o Partido dos Trabalhadores. E aí eu vou ler o que eu mandei para um quadro do partido ontem, porque algumas estão se confundindo, dizendo que a gente batendo em algumas pessoas estava batendo no PT. E aí eu quis mostrar que não, que era o contrário. Eu bater nessas pessoas e estou tentando salvar o PT de ter o mesmo destino do Partido Socialista Francês. Então vamos à mensagem que eu mandei. O Fernando Haddad não fez aquela movimentação, aquela pré-campanha lá, quando conversou com a Globo, quando foi a Nova York conversar com banqueiros, quando foi conversar por 5 horas com o Fernando Henrique Cardoso. Pois então, ele não fez aquela movimentação com a bênção do presidente Lula. Eu apurei e cheguei com várias fontes bem situadas. E o sabão que ele levou no aniversário do PT, do senador Lindbergh, da senadora Gleisi Hoffmann e, por último, do presidente Lula, que até brincou com ele, falando que ele parece tucano, comprovaram que o que a gente estava falando era a verdade.
essa candidatura do Haddad queimou a largada naquela hora, né? Queimou mesmo, ficou mal, e agora eles tentam ganhar um momento, né? Tentam se relançar. Naquele momento ele tentou ir para as graças do Pig, né? Foi da entrevista fofa na Globo News, pegou mal, e aí agora ele tenta renascer como um cara da blogosfera, que ele inclusive blogosfera essa que ele sempre desprezou enquanto prefeito de São Paulo. Mas aí tem que... Na política você muda frequentemente, né? São camaleões. Então agora ele quer ser da blogosfera. E aí ele já virou colunista com vídeo semanal num blog. Essa semana deu entrevista para outro blog, desse da blogosfera, e tentando desfazer o dano de imagem que ele provocou a si mesmo. E aí o que eu digo? Essa candidatura... Eu vou ler a mensagem, estou lendo a mensagem. A candidatura Haddad, que agora tenta se relançar depois de ter queimado a largada, ela representa a capitulação para o PT. É a capitulação, uma candidatura dessa natureza. Porque ela representa, alternativamente, ou perder a eleição, porque ele é um candidato fraco, a gente sabe disso, ele não tem uma habilidade de comunicação direta com o povão, ele fez, pelo contrário, ele fez pela primeira vez em décadas o PT perder nas periferias de São Paulo. Ele não consegue ultrapassar o bloqueio da mídia e a sabotagem, provou isso na Prefeitura de São Paulo. Tem que ser um craque da comunicação, como é o Lula, que consegue, com a sua comunicação direta com o povão, ultrapassar a sabotagem. E tem que ser carismático, ele não é especialmente carismático, e tem que ser um as da articulação política, que também não parece ser um talento, um dos seus muitos talentos. Então, tendo alguém como Fernando Haddad como candidato, isso vai representar ou a perda da eleição, ou pior ainda, e aí que vocês vão achar paradoxal, mas é verdade, ganhar a eleição e representar, na sequência, o fim do Partido dos Trabalhadores. Por que eu digo isso? Porque o PT, tendo alguém como Haddad, que vai implementar políticas mais à direita, vai ser um neoliberalismo envergonhado, não vai reverter tudo que foi feito pelo golpe, não vai ter referendo revogatório com Fernando Haddad, isso vai fazer com que o PT seja destruído por dentro, que foi exatamente o que aconteceu com François Hollande no Partido Socialista Francês. O François Hollande ele era conhecido como o homem da síntese no PS. Ele pegava as diferentes alas, né, tem uma ala mais à esquerda, uma ala mais à direita, e ele tentava fazer a síntese, o meio termo. Só que esse meio termo dele sempre pendeu muito mais para os interesses da finança. Então ele foi eleito com uma grande expectativa. Há um discurso famoso do François Hollande logo antes da sua eleição, em que ele fala: a mudança é agora. E aí ele bate pesadamente no sistema financeiro, fala que não pode mais a França ser escrava da finança, e ele entrou e não fez nada disso. Foi um estelionato eleitoral, mais um. E isso resultou no divórcio completo das bases do Partido Socialista, o voto popular, o movimento sindical, os movimentos sociais, a juventude. Todos esses se desencantaram com o Partido Socialista, porque foram 5 anos de uma pessoa jogando contra as suas bases. Então chegou a eleição, e o Partido Socialista teve uma votação pífia, não elegeu nem, salvo engano, 30 deputados. E na França, o que ele passou a receber de fundo partidário é tão pouco que ele teve que vender a sede do partido, com um edifício histórico, na rua Solferino, onde ficavam os ex-presidentes, onde ficava François Mitterrand, Michel Rocard, que foi primeiro-ministro, Lionel Jospin. Vários fatos históricos ocorreram naquele prédio, e simbolizando, até na dimensão simbólica, o fim do partido, que acabou, uma história de mais de 100 anos do socialismo francês, foi a venda do próprio prédio onde esse socialismo viveu, nasceu, se desenvolveu e viveu. Então, seguindo isso, seria alguém holandista no governo eleito pelo PT, destruiria por dentro o partido, assim como François Hollande destruiu o PS, e causaria o divórcio com as suas bases. E é o que eu falo. Aí falei para esse quadro do PT. O PT do resto do Brasil, num caso desse, elegendo alguém como Haddad, que seria um Macron-Hollande, né, um Macron/Hollande francês, o PT do resto do Brasil vai ficar parecendo o que é hoje o PT do Rio de Janeiro, que depois dos anos de casamento com Sérgio Cabral. O que é? É uma microlegenda histórica, praticamente. Né? Porque o espaço de esquerda no Rio de Janeiro foi completamente ocupado pelo PSOL. Daí até uma certa ansiedade de políticos do PT, políticos filiados ao PT do Rio de Janeiro, porque a sua reeleição agora vai ser bem difícil, porque o espaço de esquerda ali se tornou pessoalista.
Então eu falei, isso vai se tornar uma microlegenda histórica, vai abrir espaço para representação muito pior do campo popular. E aí, no caso do Rio de Janeiro, especificamente, como eu disse, o PSOL. Em nível nacional, eu não sei quem substituiria, né, se houvesse divórcio do PT com as bases, quem tomaria isso, né? Principalmente com quem vai herdar o voto popular, verdadeiramente popular do PT. Então, o voto do Nordeste, o voto das favelas do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, da periferia de São Paulo, o voto do Vale do Jequitinhonha, o voto dos ribeirinhos da Amazônia, enfim, de todas as regiões verdadeiramente populares, pessoas deseducadas politicamente, né, que não têm acesso à instrução formal, mas que perceberam, aprenderam com a experiência de ter Lula no governo, que o governo poderia sim fazer escolhas políticas que pela primeira vez lhes beneficiassem. Então, não sabemos para onde irá esse voto quando o Partido dos Trabalhadores, uma vez no poder, deixar de fazer isso. Houver um divórcio com essa base que não é tão politizada. E aí agora eu falo da questão das pessoas que estão tentando fazer um diversionismo, dizendo que eu ataco o PT, quando na verdade eu ataco a atitude política de certos membros do PT. O que eu digo? Os míopes não conseguem ver, mas lutando contra a traição desses quadros a Lula, eu estou lutando mais que pela eleição de 2018, pela sobrevivência do PT enquanto partido relevante para além de 2018. Se ganhar a direita, o PT será destruído pouco a pouco, como está sendo pelo judiciário. Ganhando a esquerda fake, desse plano FH do PT, FH, hein? Fernando Haddad, o PT será destruído por dentro, como foi o Partido Socialista Francês pelo François Hollande. Eu acho que essa última hipótese, ele ganhar e destruir o PT por dentro, é ainda pior do que a primeira, do que perder a eleição e seguir sendo perseguido pela justiça. Porque é definitiva, o Partido Socialista aqui acabou e algo assim, sem o Lula, imagina, sem o Lula em cena, mataria o PT de vez. E, pior de tudo, não sobra sequer o capital político de vitimização, porque quando você é objeto de uma perseguição judicial, como é o Partido dos Trabalhadores do presidente Lula, parte da opinião pública simpatiza com você porque identifica a perseguição. Agora, quando você é o algoz, quando você chega ao governo e trai as bases, como fez François Hollande, aí, nesse caso, não. Você vira, em vez de mocinho, você vira o bandido. Então, seria pior ainda, entendeu? Então, eu acredito, sinceramente, que o que eu faço atualmente, lutando contra o plano B, dizendo que eu sou Lula de A a Z, que ele tem que ser o candidato, até mesmo se preso injustamente, ele deve ter, por procuração, deixar homologarem em convenção ele como candidato. Ainda bem, alguém me ligou aqui, estão me ligando, mas eu vou tentar concluir o vídeo. Enfim, então isso seria realmente o fim do Partido dos Trabalhadores. Então eu, ao lutar por Lula de A a Z, eu não estou pensando só em 2018, eu estou pensando no futuro do Partido dos Trabalhadores. É isso que eu quero deixar claro, porque eu vi de perto o que acontece e eu não quero que isso aconteça no Brasil. Um abraço, bom fim de semana. E domingo, tem o Duplo Expresso de domingo às 6 da tarde. E a gente volta com o Duplo Expresso normal às 6 da manhã, na segunda-feira, porque a verdade chega primeiro, que ficou comprovado mais uma vez essa semana. A verdade chegou primeiro, foi atacada com mentiras e no final ela voltou, fechou o ciclo e se reestabeleceu. Então, aliás, em virtude disso, eu tenho que... com base nisso, eu tenho que agradecer a vocês imensamente.